Bom, meus amigos, nós falamos nos vídeos sobre o Stephen Hawking e o outro vídeo sobre Albert Einstein. E agora, nesses dois vídeos, nós estamos falando no assunto Deus, acreditar em Deus. Vamos ver o que um ateu pensa sobre isso. O nome dele é Daniel Dennett, com 2 T's. Daniel Dennett, ele tem 67 anos. Ele nasceu em Boston, lá nos Estados Unidos. Mas ele passou boa parte da infância dele em Beirute, no Líbano, onde o pai dele trabalhou como espião durante a Segunda Guerra Mundial. Ele é especialista em 2 ramos complicados do conhecimento filosófico: a filosofia da mente, que é relacionada às ciências cognitivas, e a biofilosofia, ligada à biologia evolutiva. Ele é membro da Academia Americana de Artes e Ciências desde 1987. Para o filósofo americano Daniel Dennett, ateu e evolucionista radical, acreditar em um ser superior é mais do que simples perda de tempo. Pode ser uma tremenda irresponsabilidade, de acordo com ele. Em nome deste ou daquele Deus, argumenta o filósofo, muita coisa errada acontece no mundo todos os dias, e é verdade. Da proibição do uso de preservativos à violação dos direitos humanos. Por que então tantas pessoas acreditam num Deus? Por quê? Ele pergunta. Segundo Dennett, por ignorância, e porque pela falta de informação científica. Elas encontram na fé o caminho mais curto, ou vamos dizer mais fácil, para driblar o sofrimento pessoal. Formado em Harvard e doutorado em Oxford, o filósofo hoje é co-diretor do Centro de Estudos Cognitivos da Universidade Tufts, lá nos Estados Unidos. Escreveu, entre outros, os livros A Perigosa Ideia de Darwin, que a editora Rocco traduziu aqui. Esse livro dele fez muito sucesso. A Perigosa Ideia de Darwin. E o segundo livro, Quebrando o Encanto, que a editora Globo traduziu também, em que discute o choque entre ciência e religião nesse segundo livro. Dennett acredita que, diferentemente de outros tempos, quando foi fundamental para que os homens atingissem coesão social e pudessem dar sentido à própria existência, a crença em Deus perdeu suas funções positivas. Hoje, ela representaria apenas uma barreira para o desenvolvimento humano, de acordo com ele. Bom, sobre Deus existir, Deus existe. Deus, ele falou assim, Deus significa tantas coisas que essa pergunta é impossível, perguntar se Deus existe. Impossível de ser respondida. Para alguns, ele é apenas um nome para a beleza do universo e não tem nada a ver com forças sobrenaturais. Esse Deus, obviamente existe, ele disse. O que não existe é um agente sobrenatural que responde às nossas preces ou supervisiona e guia a evolução das coisas. A humanidade acredita em Deus há milhares de anos. Só que agora já sabemos por quê. Nós sabemos, ele fala. Até aqui foi natural para o homem acreditar em algo divino, uma espécie de infância da evolução humana. Mas nós nos tornamos maiores do que Deus. Isso é a opinião de Dennett. E sobre a teoria da evolução, o que ele tem a dizer? Antes da teoria da evolução, era compreensível atribuir a Deus a existência de um design inteligente na natureza. Depois dela, tudo mudou. Hoje podemos provar como surgiram formas de vidas tão variadas e complexas. A teoria de Darwin é uma explicação muito melhor para isso do que Deus. Ele diz isso. Não precisamos mais nos render à tentação de acreditar em um ser superior que criou tudo. Agora, essa ideia parece incoerente.
tal do sopro divino, o que ele tem a dizer? Aquele momento, sopro divino, eu digo aquele momento que Deus deu vida, mais insignificante dos micro-organismos. Olha o que ele fala. É claro que é possível, assim como se pode acreditar que um super-homem veio para a Terra há cerca de 530 milhões de anos e ajustou o DNA da fauna cambriana, provocando a famosa explosão de vida daquele período. Mas não há razão para crer em fantasias desse tipo. Deus é a explicação mais fácil para que o homem não consegue compreender até que se conheçam as respostas da ciência. Depois que você se informa, ele fala, a hipótese de Deus torna-se incrivelmente improvável. Mas acreditar em Deus é bom ou ruim para a humanidade que nós estamos inseridos? E por que tanta gente acredita? O que ele tem a dizer sobre isso? E também sobre o futuro da crença. Se tivermos sorte, a crença em Deus, ele falando, vai desaparecer aos poucos, se nós tivermos sorte. Mas provavelmente nunca vai acabar. Muitas pessoas que dizem acreditar não têm qualquer compromisso com este ou aquele Deus. Elas apenas acham que acreditar é bom. Trata-se daquilo que chamam de, abre aspas, crença na crença, fecha aspas. Mas acreditar é ruim, porque atravanca a evolução humana, e são palavras dele. Quando a maioria entender isso, a ideia de Deus tenderá a se extinguir. A humanidade sem a crença num Deus, de acordo com Dennett, seria mais feliz e menos torturada pela culpa. Mas será que Dennett pode estar errado em suas hipóteses? Ele fala que já admitiu a possibilidade de estar errada, claro, como todo mundo erra. Passei anos e anos analisando cuidadosamente essa questão da fé, mas acabava chegando sempre à mesma conclusão: Deus não existe. Ele fala que as religiões mudaram bastante nos últimos 100 ou 200 anos. E por quê? Como a humanidade aprendeu muito sobre tudo e superou a xenofobia em certo grau, nos tornamos capazes de refletir sobre nossas tradições e de identificar nelas os defeitos, entre aspas, que precisam ser reparados. Assim, universalmente a humanidade foi mudando seus conceitos, isso é de acordo com ele. O Velho Testamento, ele fala. O Velho Testamento, por exemplo, aceita o trabalho escravo, o infanticídio, o marido que bate na esposa, a punição com a pena de morte. Hoje sabemos mais sobre o mundo e sobre nós mesmos. Mas então por que as pessoas recorrem a Deus? O que ele tem a dizer sobre isso? Principalmente nos momentos de dificuldade. Mesmo aquelas que não têm uma religiosidade no dia a dia. Olha o que ele responde. Porque elas simplesmente perdem a razão. Quando sofrem, as pessoas acabam se apegando a fantasias, ele fala. Não defendo perturbar a paz de quem acredita ou roubar desse indivíduo o alívio que a crença em Deus possa representar para seus sofrimentos, a não ser que essa crença conduza a algum tipo de ação imoral, ação imoral. Levar pessoas de bem a fazer coisas ruins é uma especialidade das religiões, ele fala. Esse foi o ateu Daniel Dennett. Daniel Dennett é um dos críticos mais ferozes em Deus, ao lado de Richard Dawkins e Steven Pinker. Espero que vocês gostaram.